Olá pessoal, meu nome é Tainá E o meu é Johnny, e tá começando mais um Situação o Crítica. podcast que ainda não é, mas um dia vai ser o seu preferido. E hoje a gente vai estar falando sobre produções true crimes e como elas podem ser problemáticas em vez de ser aliadas como deveriam. Eu diria que esse assunto aqui é bem sensível, a gente não vai tocar, tipo, a gente vai falar sobre crimes que aconteceram, mas a gente não vai dar detalhe. E se a gente der detalhe é só pra complementar o que a gente tá falando, então, sei lá, se você é sensível pra esse assunto e mesmo sem dar detalhes você fica meio mal, talvez esse episódio não seja o melhor pra você ouvir hoje. É, talvez. Mas se você, assim como a gente, consome esse tipo de conteúdo, a gente não vai passar por nenhum caso, a gente não vai falar sobre o que aconteceu ou coisa assim. É, Se a gente passar a ser muito por cima. Então, se você se sentiu interessado ou se sentir interessada sobre qualquer coisa que a gente fala aqui, procure de fato a história. as produções, porque a gente não é nenhum conhecedor, a gente não vai passar Não. informações aqui, porque pode ser que a gente passe informações erradas. Então a gente só vai dar nossa opinião sobre essas produções. É meramente baseado na nossa opinião. Nós somos consumidores, a gente não tem. A gente não sabe muito sobre esse assunto em si, ou como falar sobre esse assunto de um jeito mais. Como pode dizer? Não tão amador. Sabe? Como a Tainá disse, a gente consome esse tipo de conteúdo. E eu te pergunto, pra você, qual é o intuito dessas produções que tratam sobre true crime? Para mim, elas deveriam ser aliadas. Elas deveriam ser uma forma da gente não esquecer em nenhum momento o que o que aconteceu, a gente não deixar o crime passar, não deixar cair em esquecimento, garantir que a justiça seja feita, que continue sendo feito e que essas pessoas que realizaram esses crimes, elas não sejam tiradas do local de criminosos, assim. Sim. E as vítimas não sejam esquecidas, assim, sabe? Nunca sejam esquecidas. E talvez em alguns casos seja até uma maneira de alertar para que isso não aconteça de novo com outras pessoas, para que ninguém se coloque nessa posição. É muito horrível a gente pensar que é a gente que tem que se proteger disso, de que isso não aconteça com a gente, em vez de que a gente garanta que essas pessoas não pratiquem esse tipo de crime, assim, sabe? Mas a realidade é que, no final das contas, nós temos que nos proteger e impedir que outros façam é quase que inviável. Sim. Até porque a gente não sabe o que o outro vai fazer. Exatamente. A gente não sabe o que a pessoa que tá do nosso lado é capaz, no final das contas. Sim. Eu acho que não existe isso, ai, mas ele nunca faria isso, mas ele não passava essa imagem. As pessoas, elas são imprevisíveis, assim, Tipo, gente. nossa, ele era tão gente boa. Ele era tão gente boa. A gente entra aqui até no caso do Ted Bundy. Ele Sim. era Um um galanteador, né? galanteador, sabe? Portanto que ninguém esperava ele. E ele carregou multidões pra dentro do como é que é o nome? Tribunal? Do tribunal, assim, porque ele era galanteador, assim, Sim. sabe? Ele enganou muita gente exatamente por isso. Então a gente não sabe o que essa pessoa que tá do nosso lado, ou que tá perto de gente, ou que é nosso vizinho, é capaz de fazer. Sim. E eu não lembro se no filme do Ted Bundy. Tipo, se eles passam um pano pra ele. Eu realmente não lembro muito daquele filme. Mas eu lembro que mostra realmente o quanto ele é manipulador, né? Tanto que no julgamento ele preferiu não ter nenhum advogado. Porque eu acho que ele tinha formação de direito. Então ele quis ser o próprio advogado. E tudo que ele falava era no sentido de manipular as pessoas. Tanto que mesmo as pessoas sabendo tudo que ele fez, ele recebia cartas de pedido de namoro, de casamento, sabe?
A gente tá falando do filme do Ted Bundy, que tem a Lily Collins e o Zac Zac Efron como principais, né? A Lily Collins faz a esposa dele e o Zac Efron faz o Ted. No filme, o que eu sinto do filme é que ele mostra esse lado do Ted que quase faz com que a gente se afeiçoe a ele. Sim. Entende? E esse é o grande problema das produções True Crimes. Elas fazem com que a gente, na maior parte, pelo menos que a gente consumiu, assim, nos últimos 2 anos, fazem muito com que a gente se afeiçoe ao assassino, ou que a gente encontre desculpas ou ache motivos para que ele tenha agido daquela maneira, para que ele tenha feito aquilo, quando no final das contas, a gente tá falando de true crime aqui, é tipo serial killer, essas coisas assim. Quando no final das contas, o que a gente deveria sentir é apenas repulsa, porque essas pessoas, não existem uma desculpa, não existe uma justificativa. Não foi porque ele teve uma infância ruim, não foi porque ele era mentalmente doente, não foi... Era por pura maldade, essas pessoas eram o puro mal, elas são o puro mal. Então, eu sinto que essas produções que têm vindo nos últimos anos, elas têm vindo com uma carga, e isso é grande culpa da gente que é consumidor, que tornou esses assuntos muito populares. Eles têm vindo com uma coisa que quase que tenta nos justificar do porquê que essas pessoas eram assim, sabe? Aí a gente tem aí o caso, o último que a gente consumiu, o último não, o penúltimo que a gente consumiu. Um dos últimos. Foi um dos últimos, né? Que foi lá do... Que eu esqueci o nome. Por favor? Qual? Dahmer? Que foi o do Dahmer, entende? Ah, sim. O do Dahmer nos faz... É que... achar motivos pra ele ter agido assim, entende? Sim. É porque a infância dele foi difícil, é porque ele sofreu muita coisa, sabe? Tipo... Sendo que o cara era o puro mal. E aí ele virou uma figura da cultura pop, entende? Em que as pessoas acham legal trazer ele e se vestir como ele. Gravar TikTok, gravar TikTok. Gente, isso tipo assim... Isso é o cúmulo do ridículo, entende? Isso é realmente uma agressão à memória das vítimas que tiveram nas mãos dele, assim. E eu acho aquela série... quase que um desserviço. Sim. Tirando um episódio, eu acho que é o episódio que mais se salva. E o final da série, porque eu fiquei muito feliz com aquele final. Ele é um desserviço total. Cara, voltando um pouco no filme do Ted Bundy, uma coisa que eu reparei agora, lembrando do filme, que... Cara, as vítimas não são citadas quase. Não. Você não sabe quem são as vítimas. Elas são ignoradas. Fica ali naquela relação dele com a esposa. Sim. E do quanto ele se segura pra não agir da maneira como ele gostaria de agir com ela. Tem muitas cenas que se repetem assim, dele controlando a sua vontade de machucar ela, assim, sabe? Por amor, por idolatria, porque ela foi a única mulher com a qual ele não agrediu. Isso é ridículo. Cara, sinceramente é ridículo. Sinceramente, se fosse um filme sobre um serial killer falso, eu até entenderia. Mas como é um cara que realmente existiu e fez aquelas coisas, é muito ofensivo mesmo, né? Porque as vítimas são esquecidas. É ofensivo. Eu acho que é uma agressão à memória, assim. E mesmo em casos de filmes que são completamente ficção, né? Eu acho mesmo, assim, que a gente, como população, talvez não seja nem tanto culpa da produção na questão de ficção, mas a gente, como consumidor, tem tornado isso tão natural que as pessoas se assemelham e digam assim, nossa, eu sou tão psicopata, nossa, mas eu sou tão parecido com ele. Uma questão que muito acontece com o Coringa agora, Sim. com o Joker, do Joaquin Phoenix. Depois do filme, a quantidade de adolescente e de jovem que vem assim, ai, mas eu me sinto como ele, ai, mas eu me pareço com ele. Gente, vocês são ridículos! Me senti representado. Vocês são ridículos num nível, assim, muito grande. Como é que tu se sente representado por uma pessoa que sente prazer em matar, que sente prazer em fazer mal ao outro? Gente,
Isso não é legal, não é, eu sou o cool, eu sou o diferenciado, eu sou o psicopatinha. Não, vocês são ridículos. Eu tenho pena de vocês. Eu tenho de verdade pena e eu desejo profundamente que todos procurem um psicólogo, um psiquiatra, porque não é normal. Deixou de ser normal há muito tempo. Não é legal você bancar o psicopata estranho. Cara, é bizarro porque o Coringa, né, que nem a gente tava conversando sobre isso antes desse episódio, que realmente ele passa. A maioria das pessoas vê como se fosse uma pessoa que ela só se ferrou na vida, né? Tinha um emprego de merda, teve uma infância de merda, uma família de merda. Foi abandonado e ele apanha e ele quebra, ele tá com os oralhos, mata todo mundo mesmo. Sendo que, cara, muita gente vive essa realidade. E nem por isso as pessoas saem matando na rua. Sim. Tipo, você pode ver que ele matou. Como a gente tá falando de um filme fictício, acho que não tem problema falar dos crimes que ele fez. Mas quando ele mata as pessoas no metrô, você pode até interpretar como se fosse autodefesa. Mas quando ele mata quem não tá atacando mais ele, tipo um cara que tá fugindo, sabe, até a bala acabar, ele não sente nem um pouco mal com isso. Na verdade, ele se contempla dançando sozinho no banheiro. Ou quando ele mata a própria mãe no hospital que tá doente, você vê que ele é mau. É pura maldade, assim. O cara. Ele é sádico. O Coringa sempre foi representação do mal, assim. Ele se tornou uma figura da cultura pop, né? Popular, assim. Mas ele foi sempre puramente mal. Ele fazia o que ele fazia por maldade. Porque ele queria tocar os aralhos, entendeu? Porque ele achava a graça nisso. Esse é o grande porém. Ele acha graça nisso. E ele é muito narcisista. Sim. É uma característica muito presente em serial killer, porque como ele se sente um deus quando ele vê alguém usando uma máscara de palhaço. Exatamente. Ele adota aquela imagem, sabe? Exatamente. Então, cara, ele é mal puro. Não tem como defender. Olhar esses casos de true crime e tal, a gente não deveria olhar com o olhar de, nossa, por que ele fez isso? Nossa, como ele fez? Quais foram as intenções? O que aconteceu na vida dele? Por que ele quebrou? Gente, um serial killer, um psicopata, ele não quebrou em nenhum momento. Ele não quebrou, ele não tem nem nada dentro dele quebrou pra ser consertado. Ele não é defeituoso na questão, tipo assim, ele viveu uma vida normal e aí chegou a um certo ponto que ele quebrou e aí ele saiu matando geral. Não. Ele sempre foi assim. Só que depois de um determinado ponto, ele se sentiu confortável o suficiente ou seguro o suficiente pra fazer o que ele queria fazer. No caso, ele tinha uma arma. Exato. Então ele podia fazer aquilo. Exato. E aí, os caras saem fazendo o que eles querem fazer, assim, sabe? E aí, existe uma maneira de contar essas histórias que não sejam degradantes pras vítimas, que não sejam ofensivas pras vítimas. Sim, e voltando na série do Dahmer, eu sinto que no início eles tentaram fazer... Parecia que eles tentavam fazer uma coisa que era pra, sei lá, homenagear as vítimas, né? Eles mostram fotos de cada vítima, mas a narrativa da história era muito complicada, porque ela conta tudo na visão do Dahmer, sabe? Então, você mostra a infância dele, como ele era zoado na escola, que na gravidez da mãe ela tomava muito remédio, que ela nunca quis ter aquele filho, que ela teve depressão pós-parto do filho. Ele era uma criança isolada, então a série mostra, tipo, olha só por que ele é assim, por que ele faz isso, né? É quase uma tentativa de justificar as coisas que ele fez. E até mesmo no episódio que conta a história de uma das vítimas, cara, você sente pena do Dahmer, porque você pensa, nossa, olha só, ele tá mudando. Exato. Ele vai conseguir agora. Exato. Sabe? Você se compadece dele. Tipo, nossa, que bonitinho, ele tá tentando. Só que, cara, que isso? O cara matou muita gente. Ele matava as pessoas e comia elas. Eu não sei se pode falar outra palavra aqui, então eu vou usar essa palavra. Comia elas. Não só isso, né, cara? E armazenava troféus. Gente... É um mal puro. Não tem como uma pessoa... Sabe, independente da infância que ela teve, não tem como alguém chegar a esse ponto, sabe? Ele era manipulador, ele era narcisista. O bagulho da série que me incomodou muito, que se tu ver as fotos do Dahmer de verdade, ele era uma pessoa magrela, feinha. Eles pegam justamente um ator que é fortinho, que é bonitinho, gravam cenas dele, tipo, na balada dançando, todo gatão. Malhando. Malhando. Você fica tipo, cara, ele não era assim na vida real.
fizeram uma imagem dele Que ali não é a que imagem dele. distorce a imagem dele real e faz com que a gente não tenha mais medo dele, entende? Faz com que ele tenha fãs. Faz com que ele, exato, cria fãs. E eu acho isso muito problemático, porque a gente esquece das vítimas. A gente esquece que aquilo foi uma pessoa, a gente esquece que aquilo foi uma pessoa real. Aquela pessoa existiu. Aquela pessoa matou outras pessoas de formas brutais, porque foram formas brutais. E uma coisa que me incomodou muito também, que em um dos episódios, eles colocam outro serial killer da época. Que é o palhaço assassino. Cara, como que eles tratam a vítima dele? Tipo, é um bagulho brutal, mas fica, caraca, por que colocar isso na É o série? gancho, é unicamente gancho o pra segunda gancho pra temporada. conseguir ganhar mais dinheiro em cima disso. E eu acho muito, muito, muito foda que isso tenha se tornado uma indústria tão, tão lucrativa financeiramente, assim. Foda no sentido ruim. Foda de ruim. Que isso tenha sido uma indústria tão lucrativa que as pessoas produzem cada vez mais conteúdo desse tipo, cada vez com menos qualidade, cada vez com menos credibilidade, cada vez com menos empatia, unicamente, exclusivamente para ganhar dinheiro em cima de histórias que são reais, de pessoas que efetivamente estão mortas. E a própria família, né, de algumas vítimas, tipo, ficaram muito, muito magoadas com a série. Tipo, teve uma moça que ela surta num... Aquilo, assim, é um surto, que ela surta no tribunal, né? E ela ficou extremamente ofendida, porque eles fizeram a mesma coisa na série, sabe? Então, sei lá, não é que ela não mostrasse o quão falha a polícia é, porque, não sei se vocês sabem, mas a polícia americana é Uma merda, né? tipo assim, cara, é melhor você se cuidar sozinho do que depender da polícia. Sabe? Isso eu acho que eles mostram bem. Sabe? Você sente raiva da polícia. Mas em contraparte também, eles fazem o Dahmer, que é uma pessoa real que matou muita gente, virar um coringa. É É um personagem. Uma personagem da figura pop. Sim. Transformar ele numa personagem da figura pop. E aí fala assim, ai, mas é difícil trabalhar com esses conteúdos sem... Não é. Não é, porque a gente vai trazer uma produção brasileira e de um caso brasileiro em que em nenhum momento ofende as vítimas e em que em nenhum momento deixa a gente esquecer o quão culpadas aquelas pessoas são. Que é todo dia, mesma noite. Todo dia, mesma noite, cara. O caso da Boate Kiss. Eles mostram... Tipo, as pessoas que morreram na boate, que aparecem na série, são fictícias. Todo mundo é fictício. Mas, cara, você se compadece, você vê que vocês são jovens, adolescentes, tá ligado? Tipo, eu tenho 21 anos agora, sabe? Então, eu tenho amigos da minha idade que poderiam estar um dia, sabe? Só queriam se divertir e a vida deles foi ceifada por pura ganância. Por pura ganância. E a série, ela não deixa de mostrar isso. Tipo, ela mostra mesmo como foi culpa dos donos do lugar. Eu não sei se tu lembra, mas na época que saiu Todo Dia Mesma Noite, tinha recém terminado de ser lançado o Dahmer, né? A gente tinha recém assistido. E as pessoas começaram a comparar muito uma com a outra. Sim. Sendo que Só não que tem comparar a Dahmer como se fosse melhor. Só que, tipo, que... não faz sentido! Tipo, essa tragédia aqui é melhor que essa, olha só. Tipo assim, essa aqui foi melhor contada do que essa aqui, sendo que, tipo, essa aqui que foi melhor contada, que eu tô dizendo que foi melhor contada, ela degrada as vítimas. E essa aqui faz a gente ter o senso de que as vítimas precisam de justiça que ainda não foi feita. Mostra a dor dos pais, né? Como os pais lutam contra aquilo, como a justiça brasileira é um lixo, meu Deus. Cara, fazem 10 anos. E aquela, sim, aquela foi uma série feita pra gente não esquecer do que aconteceu há 10 anos atrás, se lembrar de que as pessoas que foram culpadas por aquela tragédia ainda não foram sentenciadas, elas ainda não foram responsabilizadas efetivamente, que os únicos culpados naquilo ali não eram os donos da boate, era a prefeitura, eram os bombeiros, era todo mundo, que foi uma caralhada de gente culpada ali. Não foi só os donos da boate, sabe? E ninguém foi sentenciado ainda, sabe? Cara, eles tentaram sentenciar. Cara, eles tentaram processar os pais. Olha isso! Os pais. Os pais eram as primeiras pessoas que poderiam ser presas. Tá ligado? E uma diferença muito grande de Dahmer pra Todo Dia Mesma Noite é que no Dahmer, quase todo episódio mostra ele cometendo um crime.
Sim. E não é de forma pacífica. Você fala, ai, mas eles não mostram ele fazendo. Mas tem um som, você consegue entender o que tá acontecendo. E não é menos pior, não é como se fosse mais leve. Eu não consegui assistir Dahmer inteiro, sinceramente. Eu me senti completamente enojada pela Sim, é série. difícil. E não é assim, ai, você se sentiu enojada porque você é fraca pra isso. Não. Eu já assisti coisa muito pior, tá? Sobre true crime, assim. E eu não me sinto enojada no resto das coisas. Mas Dahmer me deixou enojada pela maneira como eles tratavam as coisas. Tipo assim, ó, tá vendo essa vítima aqui, ó? Vou mostrar exatamente como ela morreu pra todo mundo. É, e, Tipo, hã? e vou humanizar o assassino, que, tipo, pra mim, é o, é o tipo de pessoa que não merecia estar viva. Entendeu? Pra mim, eu não acho que a gente deveria só prender. Sinceramente. E por isso que eu me sinto tão feliz com o final. Assim, com o final. Não o final da série, com o final fatídico dele. Com o final que ele realmente teve na vida real. Foi um karmático. Foi karmático e foi assim, ó. Aquele final é assim, ó. Aquele cara que fez aquilo. É a mostra de que o karma realmente existe. Entendeu? É a prova de que o karma existe. E, completando meu raciocínio sobre a comparação entre Dahmer e Todo Dia Mesma Noite, é que, como eu disse, Dahmer volta sempre no jeito que o Dahmer fazia, né, com as vítimas. E já em Todo Dia Mesma Noite eles mostram, assim, um incêndio da boate, mas, cara, são acho que 10 minutos do primeiro episódio e nunca mais. Sabe? Não precisa mostrar, não precisa ficar voltando naquilo. O primeiro episódio acho que é o mais forte da série, o primeiro e o segundo. Uhum. Que ele é cru. Aí Nossa. o resto. A cena do pai entrando no ginásio. No ginásio. É muito forte. E é bizarro saber que aquilo aconteceu, porque a gente não tem noção do quão grave foi aquilo. Sabe, Exato. cara, são 242 pessoas. 42? Acho que é, por aí. Cara, são mais de 200 pessoas. É muito adolescente. É muito jovem, sabe? E tudo porque... Cara, é uma sequência de coisas que não faz sentido. Se fosse um filme, a gente pensa, não é possível ser assim, tá ligado? Alguém deixasse passar. E aconteceu. É aquilo lá, acho que até alguém fala na série, foram decisões infelizes. Decisões infelizes, o meu pau. Aquilo foi tomado de consciência limpa, sabendo que podia dar merda, todo mundo teve todos os avisos e mesmo assim tomaram as escolhas que tomaram, sabe? Eles escolheram correr o risco de matar centenas de pessoas. Né? Numa boate que cabia 300, tinha 800. Sabe? Botaram grade pra galera não conseguir passar e isso dificultou a saída. Não era iluminado. Não é iluminado. Tipo assim, ó, tem essa espuma aqui que ela é inflamável pra abafar o som, mas ela é mais barata. E tem essa aqui que não é inflamável, mas ela é mais cara. Vamos pegar a inflamável e vamos dar pro cantor um bagulho que pega fogo. Aí os bombeiros vão lá, olham assim, sabem que tá errado, falam, não, vamos deixar passar. Tipo assim, ó, arruma isso daí, tá? Assim, ó, não foram decisões infelizes, sabe? Foi de uma tamanha irresponsabilidade. Quando você pega o seu carro e sai pra dirigir e você enche a sua cara e continua dirigindo e você bate num carro e mata uma pessoa, você não tomou uma decisão infeliz de dirigir seu carro bêbado. Você foi irresponsável. Não, mas a pessoa, ela dirigiu o carro bêbado e matou alguém porque ela tem uma infância difícil. Essa é uma desculpa que se você aceitar, tipo, no Coringa, você pode justificar todos os outros criminosos que existem. Exato. É porque ela teve uma infância difícil. Não é porque teve uma infância difícil, é porque era mal mesmo. Até porque... É algo que eu não chamaria nem de ser humano. Então, uma criança que teve uma infância rica, ok, estável, ela não é mal, ela não pode fazer isso. Ela nunca vai acontecer isso. Tem, inclusive, acho que tem um serial killer que, na realidade, ele teve uma infância... De boa, assim, normalzinha. É muito bom, inclusive, eu recomendo a série do FBI, que eu esqueci o nome agora. Da Netflix? Mindhunter, né? Mindhunter. Eu recomendo Mindhunter porque eles dissecam um pouco mais sobre isso, assim. Mas teve um serial killer que ele foi passado por vários anos, eu não lembro qual é. Ele foi passado por vários anos porque ele não batia com o padrão. Sabe? O cara não batia como se tivesse um padrão. Como se tivesse um padrão. Só que não existe um padrão na realidade. Qualquer um que nasce mal. É quem mal nasceu mal. O mal, a pessoa, ela não se torna maléfica dessa forma. Com a vida. Ela nasceu assim. Cara, vamos usar um exemplo então do Coringa de novo. Ele é uma pessoa que só se fudeu na vida inteira. Ele matou muita gente porque ficou mal. E o Homem-Aranha?
Não foi um personagem que se fudeu a vida inteira. Ele é completamente oposto do Coringa. Então, cara, Vários heróis, na verdade. entende? Tipo, o próprio Bruce, O próprio Bruce. que viu os pais morrendo e nem por isso ele se tornou mal, sei lá. Isso. Ele é meio louco, sim. Mas, cara, Não dá pra dizer que ele é bom. não dá pra dizer que ele é bom, mas ele não tá matando inocente, porque sim. Nem sempre. Nem sempre. Tipo, dar um trauma de escaneiro não é matar. Né? Ele que bate, quem mata é Deus. Mas, entende, cara, que se a pessoa ela é mal, não há justificativa. Não há. A pessoa, se ela é má, ela não tem um porquê que ela se tornou má. Ela já era má dessa maneira. Entende? Uma pessoa boa não fica má, assim. Cara, Sabe? e não importa se a pessoa tem dinheiro ou não, né? Um grande exemplo disso é o caso da Daniela Pérez. É o caso da Daniela Pérez, que é outro documentário, inclusive, que É um dos melhores que eu vi. é um dos melhores que eu Que vi eles e que contam a história mesmo. contam a história e responsabilizam o responsável de maneira eficaz, assim. Em nenhum momento tentam justificar do porquê que o Guilherme era assim, do jeito que ele era, por que ele fez o que ele fez, como ele chegou onde ele chegou. Contam a história do Guilherme até, inclusive. Isso não passa batido, contam a história dele. E mesmo assim, em nenhum momento você se compadece dele. E os motivos dele são tão, cara, indefensáveis mesmo, sabe? Tipo, foi por pura ganância também. Pura ganância. Porque ele achou que ele seria tirado da novela e queria atingir a Glória Pérez, uma bagulho assim, né? E ele fez o que fez com a Daniela. Sim, Sabe? e tipo assim, é um outro documentário que ele foi feito pra gente não esquecer o que aconteceu, pra gente não deixar passar batido, pra gente continuar reafirmando a justiça, até porque, inclusive, o Guilherme Pardal tinha sido solto já. Sim. E o que eu acho ridículo, porque ele matou ela a tesouradas, Sangue frio, cara. a sangue Não, frio. a gente Ele tá contando... sequestrou ela, levou ela pro meio do mato e matou ela junto com a esposa dele, né? A esposa dele ajudou. Matou ela a tesouradas. E como que você defende isso? E não Mas, foi e, uma tipo, tesourada, tá? Foi, tipo, muitas. muitas tesouradas, assim. E, cara, você vê a Daniela e ele... Cara, a Daniela era pequenininha, frágil. Ela não conseguia se defender E de ainda nada. teve a cara de pau de ir lá na delegacia Prestar condolências. prestar condolências, como se ele não tivesse feito nada. E, cara, E o cara foi solto, o cara virou pastor. Nossa. e é bizarro porque... De todos os documentários que eu já vi, esse foi o que mais mexeu comigo. Porque, cara, eu não conseguia me colocar no lugar do Raul, que era o esposo da Daniela na época. Não tem como você não se colocar no lugar dele. Sabe? Então... É triste, porque... É engraçado porque eu não sei se é verdade ou não, mas parece que o Guilherme ele ficou bravo porque o pessoal do documentário não chamou ele pra dar entrevista. Por que será? Porque não conversaram com ele, porque não, a opinião dele não foi. Por quê? Porque será? Cara, seria desrespeituoso com todos ali, sabe? E aí a gente já tá no caso da Matsunaga. Da Matsunaga. Ela. Não entro em detalhes, que Não esse vou caso entrar, é... não vou entrar em detalhes, mas ela era casada com um dos donos da IOC. É um dos donos. Não sei se é o dono ou um dos donos. Enfim, alguma coisa assim, o cara era muito rico. E ela era casada com ele era abusivo, sim, isso Traía de ela. fato, traía ela de fato. Só que ela matou o cara a sangue frio e foi muito burra na hora de desovar o corpo. Mas enfim. Só uma coisa, a gente não fala isso rindo porque a gente acha graça, mas é que É porque ela foi estúpida é mesmo. absurdo. É absurdo que ela- como que as pessoas como- conseguem fazer isso. Não por ela ter sido meio tansa na hora de tentar resolver o problema. Mas porque ela achou que ela realmente ia se safar, sabe? É, tipo, cara, A burrice das pessoas me é engraçada às vezes. é complicado, porque, tipo, quando eu falo de uma coisa falando, esse caso é pesado e dou risada, mas é porque é inacreditável. Não é que eu tô achando graça, sabe? Mas Tô rindo de nervoso. porque como que alguém consegue fazer umas coisas dessas, tá ligado? Eu não entendo. E nesse caso, esse documentário específico da Matsunaga, ele é muito complicado, porque você tem a visão dela. E você consegue entender do porquê que ela fez. Sim, mas esse ponto é só a versão dela. Porque É só a versão não tem dela. como ter a versão do cara no final, né? Mas mesmo que a gente não possa ter a visão da vítima, o que é? E nenhum a gente vai ter a visão da vítima, porque elas morreram, afinal de contas, né? Mesmo que a gente não tenha a visão dele, a gente poderia ter outras visões. A gente poderia ter visão de investigador, a gente poderia ter visão de familiar dele, a gente poderia ter visão de mídia. Até porque tem. Tem, mas é tão raso
Sim, tão foca raso. bastante na versão dela. Que foca muito na versão dela, e no quanto ela era coitadinha, e no quanto ela sofria nas mãos dele, e no quanto não sei o quê. E eu não tô dizendo assim, mas porra, ela vivia um relacionamento abusivo. Como é que tu quer que uma mulher que no Brasil, que vive num relacionamento abusivo, não tome atitudes impensáveis? Exatamente. Por isso que eu consigo entender o lado dela. Sim. Mas é complicado porque, por mais que você entenda o lado dela, as provas, as evidências do As crime, evidências- elas não batem com a versão dela. Só que isso não é mostrado no documentário. No documentário é mostrado como se ela tivesse sido injustiçada. Sim, passa bastante imagem que ela sofria muito no relacionamento. Então, tipo assim, como se ela tivesse sido presa injustamente. Que, cara, Como se o que a polícia diz, com que as provas não batem com o depoimento dela, como se isso que a polícia diz estivesse errado, como se a polícia estivesse mentindo, como se as provas quase realmente. muito essa vibe. Como se as provas realmente batessem com o depoimento dela e a polícia que tá enganando a gente. Sim, realmente a parte da pericial, ela é muito escanteada. Ela é muito escanteada. Tanto que quando o perito, né, que cuidou do caso, ele parece, fica tipo, ó, esse cara que tá falando. Tipo, sabe, que lorota ele tá falando. Sendo que, literalmente, ele é um profissional na área. Ele trabalha pra isso, sabe? Então, mas é complicado, de novo, porque você só tem a versão dela. E querendo ou não, você se compadece dela. Mas, de novo... Porque você entende, assim. Sim, você mas... entende muito. Eu entendi muito, assim. Me coloquei muito no lugar dela. Imaginando que eu tenho um filho pequeno em casa. Eu tô vivendo um relacionamento abusivo onde o cara me ameaça constantemente. Tem muitas armas na casa. Tem muitas armas na casa, sabe? Em um momento de desespero, e isso não é raiva, tá? É desespero. Em um momento de desespero, uma mulher que se encontra nessa situação, vivendo na realidade que a gente vive do Brasil, onde a gente vive numa sociedade extremamente machista, onde a gente vai numa polícia da mulher e a gente não é delegacia da mulher e a gente não é atendida corretamente e a gente não é acreditada, a gente na verdade é desacreditada, sabe? As pessoas riem da nossa cara. Então, você viver nessa realidade e você entrar em desespero, você fazer algo do qual você vai se arrepender profundamente é muito grande. É comum. É comum. Mas, e aí novo, você faz e você olha pra aquilo e você pensa, eu tenho um filho. O que vai ser do meu filho se me prenderem agora? Entende? Eu não tô sozinha no mundo. E aí ela toma a atitude que ela tomou. Pela filha. Eu também consigo compreender a lógica de pensamento dela. Tipo assim, não estamos passando pano Não estamos passando pano nenhum. Mas eu consigo compreender o porquê, talvez, sabe? Sim. Mas mesmo assim, ela não é nenhuma... Ela não é uma serial killer. Ela não é uma assassina. Não, eu não quero dizer isso. Ela não é uma vítima, entendeu? Tipo assim, da justiça. Ela não é a vítima da justiça. Ela não é a vítima da sociedade. Ela cometeu um crime, ela foi pega, e ela foi julgada, e ela foi presa. E agora ela vai ter que lidar com isso. E ponto final. E o fato dela ter feito isso por conta da filha, né? Fez com que ela exatamente não pudesse mais ver a filha. Exatamente. Então, cara, é complicado. Tipo, esse documentário faz você ficar com... Não sei se pena é a palavra certa, mas você, tipo, pô, que merda, né? Que decisões horríveis que você tomou na sua vida. Sim. Você podia tanto ter saído desse namoro antes, sabe? Tinha tantas maneiras disso ter terminado de uma maneira muito melhor, sabe? Mas a produção foi muito infeliz. Foi. A produção do cara foi muito ruim, assim, sabe? Tipo, não chega a ser um Dahmer da vida. Não chega. Acho que muito dificilmente alguma coisa vai ser um Dahmer da vida. Uma coisa que eu acho que chega meio que até próximo de um Dahmer da vida são os filmes sobre a Richthofen. Aham. Porque eles são dois filmes que contam exatamente a visão dos assassinos. Os dois são assassinos. Eu entendo que o jogo dos filmes era você decidir em quem você vai acreditar. Que é uma ideia criativa, querendo ou não. É criativa. Realmente é criativa. Mas a gente vê o filme acontecer de uma forma que mostra os pais como muito ruins, como muito babacas, como, sabe? Como se eles tivessem feito aquilo, como se os pais tivessem agido de uma forma que levasse a Richthofen a fazer o que fez. E tipo assim, eles até poderiam ser cuzões, né? Tem pais cuzões. Não tiramos esse mérito, porque a gente sabe muito bem que tem. Mas em nenhum dos filmes você sente pena dos pais. Em nenhum. Nenhum. Você fala, morreu, ó, isso aí, ó.
Você não sente nem pena do irmão dela. Você não sente pena do irmão, porque, de novo, a história sobre os assassinos. Sabe? Contando a visão deles. Você fica tipo, meu Deus. Do porquê que eles fizeram o que eles fizeram. Qual era o intuito de cada um, sabe? Aí a visão dela é que ele manipulou ela pra ela matar os pais. E a visão dele é que ele foi manipulado por ela pra matar os pais dela, assim, sabe? Só que no final das contas é que os dois eram assassinos. Sim. Os dois participaram. Os três, né? Que tem o irmão também do cara. Existe, sim, essa fala que todo mundo tem por aí, que conheceram a Richthofen, que ela é, sim, manipuladora, e que ela, sim, consegue fazer com que você faça o que ela quer que você faça e tal. Enfim, foda-se. Foda-se. Essa parte, foda-se. Os dois ainda, assim, são assassinos, assim, sabe? Tanto que ela não foi solta ainda porque os psicólogos dizem que ela não pode ser porque ela vai fazer de novo. E mesmo assim, ela tá lá, né, cursando advocacia. Sim. Saindo no Dia dos Pais. Acho isso incrível. A justiça brasileira realmente tá de parabéns. Parabéns. E outro caso que... Cara, um documentário muito bom que a gente viu essa semana. Não muito bom, tipo... Quando eu falo documentário bom, eu não tô falando que a história é boa. Pelo amor de Deus, não é isso que eu quero dizer. Não, a gente tá falando que foi bem contada. É, tipo, mostrou a verdade que foi A Família ao Lado. Eu acho que esse é o nome. Se você assistiu, você tá ligado. Da do que a gente tá Netflix. falando. Da Netflix. É um absurdo. Sabe, aquele ali é um documentário que eles não passam pano nem um. Mas é Cara. que são imagens reais, né? Sim, o filme inteiro são imagens reais. Filme não, né? Que é só um episódio de Pra uma hora quem e meia. não sabe, o cara, ele matou a esposa e as duas filhas e isolou os corpos. Só que o documentário, ele tem 1 hora, se eu não me engano, que tá na Netflix. Ele é contado só com as câmeras dos policiais E na de segurança. e as câmeras de segurança. Então não tem ninguém sentado conversando. E as imagens do Facebook dela, que ela gravava muito vídeo pro Facebook, fazia muita live. Então é contada só a partir daí, sabe? E outra- Não tem depoimentos. E esse documentário é um documentário da visão do assassino sem romantizar o assassino. Sem romantizar o assassino. Porque ele é o que mais aparece. Sim. Sabe? Você vê ele, tipo, agindo como se ela tivesse desaparecida. Tipo, ele mega preocupado com ela. E depois você se liga como ele não tá ligando nem um pouco pras filhas. Sabe? Sempre sobre a esposa, a esposa, a esposa. Mas e as suas filhas? A gente só se liga quando a gente tá assistindo. Eu assisti pela segunda vez agora com o Johnny, já tinha assistido antes. Quando a gente tá assistindo, a gente não percebe isso. A gente não percebe isso. A gente só vai perceber que ele não derramou nenhuma lágrima pelas filhas, que ele não tá preocupado pelas filhas, que ele não perguntou em nenhum momento pelas filhas. A gente só percebe isso quando os policiais perguntam pra ele. Sim. Por que você não derramou uma lágrima ainda pelas suas filhas? E nesse caso, foi um caso onde a polícia foi muito boa. Foi. Porque, tipo, o cara que interroga ele, né? Ele já sabia de tudo. Mas ele perguntava as coisas como se não soubesse de nada. 4 dias depois do acontecimento, ele já tava preso. Certo? A polícia foi muito Aí boa, eu sabe? acho que foi alguns meses depois do julgamento e ele foi sentenciado. Mas, assim, 4 dias depois eles estavam tirando a confissão do cara. Cara, esse caso é muito revoltante porque o cara bota a culpa na esposa ainda. Ele tenta culpar a esposa primeiro. Manchar a imagem dela. Como se ela tivesse feito alguma coisa com as crianças, assim, sabe? ele agiu por vingança. E ele agiu por vingança, por desespero, por raiva, por ódio, assim, por mágoa e rancor. Sendo que o porquê dele ter feito isso foi simplesmente porque ele queria ter uma nova vida com uma nova mulher. Ele tava traindo ela e em vez do divórcio... Ele decidiu matar a família. É. E ele mesmo fala isso, que no dia que aconteceu, quando ele acordou, ele já sabia que ele ia fazer aquilo, sabe? E é muito revoltante, porque ele conta que eles conversaram primeiro e que ele contou que não queria mais e tal, que não amava mais ela, e ela mandou ele embora. Ele podia ter virado as costas e ido embora, sabe? E não se preocupado mais com as filhas, e não se preocupado mais com ela, pediu divórcio e vive uma vida linda, longa e feliz com a nova namoradinha dele, gata e gostosa, sabe? E ele mesmo disse que depois que ela disse isso, ele foi pra cima dela. Ele foi Então, pra cima dela. Qual Porque é a lógica? quando ele acordou, ele já sabia, de alguma maneira, lá no fundo, de que ele ia fazer isso, sabe? E o que a gente falou no início de... A gente fala, nossa, mas ele é tão gente boa. Todo mundo falava que ele era o cara perfeito pra ela. Que ele cuidava dela, que ele era amoroso, que conheceu ela na pior fase dela, que ele cuidou dela.
ela demonstrava muito Que amor ele por era ele. calmo, que ele era simpático, Amoroso, um herói. que ele pras era um filhas. herói, que todo mundo adorava ele, assim. E o cara foi lá e fez o que fez. E mostra de novo que a gente não sabe realmente o que a Não pessoa sabe. que tá do nosso lado é capaz. E é triste como tem muitos documentários que eles realmente não mostram a realidade do assassino. Não, tipo, a realidade como ele sofreu, mas como ele é mau. Como ele é mau. Como ele é puramente mau. Um dos comentários muito bons, né, que é o que a gente viu, foi do Night Stalker. Sabe, eles tratam as vítimas com seriedade, eles mostram quão maligno... Aquele cara é um mal puro. Sabe, eles mostram quão maligno o cara era. É um documentário, ele é focado totalmente na investigação, sabe, Sim. sobre os detetives. Eles mostram quão cruel o cara era. Tipo, eles realmente não passam pano nenhum. Até porque esse cara sim, ele teve uma vida fodida. Mas, de novo, não justifica nada. Outro documentário muito bom que também a gente culpabiliza a pessoa que tem que ser culpada realmente é o Sequestrado à Luz do Dia, que não tem assassinato, ela não foi morta. Não. Ele sequestra ela, só que sobre a supervisão dos pais dela. Tipo assim, os pais dela basicamente permitem que ela leve ele, assim, ele é um adulto e ela é uma criança de, sei lá, 7 anos, eu acho, ou 11 anos, não sei. E Esse, os pais dela permitem. esse caso é bizarro, porque eles deixaram o cara dormir na cama da filha deles, com ela na cama. Gente, esse carro. Sério, de verdade. Vocês. Esse caso não Não, faz se sentido. vocês gostarem de. Vocês gostam de consumir esse tipo de conteúdo de true crime, esse é um caso que ele não tem morte nenhuma, mas ele é absurdo. Ele é absurdo. Ele fez uma lavagem cerebral na criança. Ele manipulou a mãe, tipo, ele teve um caso com a mãe. E ele teve um caso com o pai. Ele teve um caso com a mãe e manipula ela, senão ele vai contar pro marido. Daí ele teve um caso com o marido e manipula ele, senão ele vai contar pra mulher. Então, tipo, ele tinha a família inteira nas mãos e ele falava pra criança que ele abusava dela, mas era porque os aliens queriam, que era Porque eles eram o futuro. E a criança só aceitava, tá ligado? E o cara simplesmente pegou a criança e foi embora. E meteu. E os pais não fizeram nada. Cara, assim, esse caso, ele é um caso que. Eu terminei ele sem conseguir entender ele. De verdade, eu terminei de assistir o documentário pensando. O que aconteceu O aqui? que eu acabei de ver? Não, o que aconteceu? O que de fato aconteceu? Como isso aconteceu, sabe? Como é que é possível isso ter acontecido? Como é que é possível isso ser real? Sabe? E é muito foda porque no final do documentário tem uma. Tem uma cena com ela, já adulta, em que eles estão num julgamento e. Cara, vocês acreditam que o cara foi atrás dela? Ela escreveu um livro. Não é no julgamento, é numa palestra. Numa palestra. Ela escreveu um livro contando sobre. Pra alertar, né, outras mães e tal, outros pais, pra tentar ajudar nisso, no abuso infantil. Ela fazia palestras. Ele foi atrás dela numa palestra depois de adulta. E aí, mas aí tem uma cena de um julgamento em que ela grita com ele na cara dele, dentro do tribunal. Não sei se esse caso se encaixa na síndrome de Estocolmo. Acho que não, né? Não. Que é um caso... Esse é um caso à parte. Esse é um caso que não faz sentido. Esse é um caso que se fosse um filme, não faria sentido. Porque ele criou toda uma historinha pra ela, assim, sabe? Não é que ela foi sequestrada e foi se afeiçoando a ele. Não, ela já era afeiçoada a ele antes, sabe? Sim. Ela confiava nele porque diziam pra ela que ela podia confiar. E ele criou toda uma historinha pra ela bem contada, assim, pra uma cabeça infantil. Que fazia sentido pra criança. Que faz sentido pra criança, assim, sabe? E é um absurdo. Esse caso ele é um absurdo, mas ele é um outro documentário que nos mostra as coisas, que nos conta a história e que em nenhum momento degrada a vítima, sabe? Em que em nenhum momento faz a gente se compadecer com o criminoso. É incrível, sinceramente, eu recomendo que assistam se vocês gostam. Eu não vi esse documentário, mas eu conheço o caso. Eu tenho que ver ainda. É absurdo, absurdo. Só pra fechar, por que tu acha que as pessoas consomem produções de true crime? Eu acho que as pessoas têm uma grande necessidade de tentar entender o porquê. De tentar entrar na cabeça e entender o que motivou aquela pessoa a fazer aquilo ali, sabe? Como é que aquilo ali aconteceu? Eu acho que a gente tem muita satisfação e muito desejo de consumir o mórbido.
E isso tá dentro da nossa sociedade desde os primórdios, assim, sabe? A gente gostava de ver pessoas sendo enforcadas, a gente gostava de ver pessoas sendo jogadas na fogueira, ver pessoas sendo apedrejadas, ver pessoas sendo guilhotinadas, assim. A realeza pregava as pessoas nos muros. Tanto que tem muito escroto hoje em dia que vê um acidente na rua e para pra gravar. E a gente, exato. Nossa. E aí a gente foi evoluindo, a nossa sociedade foi evoluindo e tal, essas coisas que se tornaram cada vez menos acessíveis. Obviamente, né? A gente não vê mais pessoas sendo mortas, assassinadas diariamente, graças a Deus. Mas, e aí a gente teve que começar a consumir esse conteúdo de uma outra maneira. Então eu acho que as pessoas consomem isso porque elas querem ver a desgraça. Sim, cara. A gente tem uma necessidade de ver a desgraça. Portanto, que as pessoas param no meio de uma BR em movimento pra ver um acidente onde uma pessoa teve um caminhão passando por cima. E muitas vezes o engarrafamento não é nem pelo acidente, mas por causa das pessoas que Que param tem a pra ver. necessidade de fazer isso. E isso é tão real que, cara, que sagas como Premonição são mega famosas. Sim. E é sobre o quê? Acidentes, pessoas Exatamente. morrendo. O próprio Mortal Kombat, que é o quê? Pessoas morrendo praticamente, sabe? A agressividade, assim, isso é só um ponto agressivo dentro da gente. É uma coisa que a gente sente prazer em fazer, em ver, em querer entender, assim, sabe? E eu sei que eu assisto porque eu quero entender como é que isso aconteceu, não o motivo pelo qual o cara fez. Mas como é que a gente deixou um ser humano desses livre por tanto tempo e fez ele se sentir confortável o suficiente e a polícia foi tão irresponsável a ponto de ter conseguido fazer isso por tanto tempo? Sim. E é bizarro porque tem... A maior parte do público que consome isso são mulheres, né? São. Eu, assim, sinceramente, toda vez que eu quase consumo um true crime, eu olho pra todos os erros que as vítimas fizeram e falo, não posso fazer isso. Não posso aceitar uma carona de um estranho. E é muito foda porque a maior parte das vítimas são mulheres. Sim. E se, tipo... Ou, por exemplo, se a vítima é um casal, a mulher é a pessoa que mais sofreu. Exatamente. Porque existe toda essa questão psicológica, né? Que eu não vou saber explicar. E procure um sabedor do assunto. Que eu não sou, com certeza, uma fonte de informação. Só opinadora. Mas existe toda essa questão do porquê que eles são tão... As vítimas deles geralmente são mulheres, né? Existe um porquê psicológico Existe. disso. É uma frustração do homem que ele é abandonado pelas mulheres e todo aquele discurso que, pelo amor de Deus, né? No caso do Zodíaco, tem até o filme do David Fincher, que o Zodíaco ele tem duas vítimas que são dois casais. E nos dois casos, só a mulher morreu, Exatamente. sabe? Então, tipo, não é um bagulho à toa, Tem o cara lá que se fantasiava, né, de mulher. o BTK. O BTK, ele se fantasiava de E mulher. esse cara que passou 30 anos livre. Ele passou 30 anos Esse aqui, tipo, livre. meu Deus, ele 30 anos. O cara fez o bagulho à luz do dia, tipo, ele saiu da cena do crime e voltou porque ele esqueceu a faca e ninguém viu, cara. Assim, Isso tipo, é o quão responsável é a polícia, né? E, tipo assim, ele fazia o que ele fazia e ele ensinou a filha dele A se defender. De gente como ele. exatamente de gente como ele. E é bizarro porque ele foi preso porque ele foi burro. Porque ele sabia que as mulheres eram vítimas e que a filha dele podia ser uma vítima de uma outra pessoa, assim, sabe? É um absurdo isso. É bizarro porque ele mantinha contato com a polícia. Diretamente com a polícia. Ele só foi pego porque ele se descuidou. Porque se dependesse da polícia, Nunca tinham pegado nunca ele. tinha pegado ele. Nunca tinham pegado. Que nem o Zodíaco, né? Ninguém sabe quem é até Ninguém hoje. nunca pegou o Zodíaco por quê? Porque o cara, tipo... E quando viram ele na rua cometendo um crime, falaram que é um cara negro. Sendo que o Zodíaco era um cara branco. Nossa, e aí a gente vê o racismo, né, da coisa. E é triste, cara, porque tem um suspeito específico no Zodíaco que todas as provas coincidem pra ser esse cara. Aham, Tanto que uma das pessoas que foi vítima dele reconheceu esse cara. sim, E quando foram investigar, o cara morreu. exatamente. Tipo, uma semana antes. E a última cena final, inclusive, do filme é... É quando o cara vai ver por ele mesmo que ele... Ele, O Zodíaco, o suposto suspeito, né? o cartunista do jornal ele ficou muito viciado na história do Zodíaco, né? Que aconteceu na época dele. Ele escreveu um livro
E ele falou, cara, esse aqui é o assassino, mas eu preciso olhar ele cara a cara pra saber se ele é ou não. Tanto que um dos últimos posts do nosso Instagram é essa cena do filme. Em que ele entra na loja e o cara pergunta pra ele, posso ajudar em alguma coisa? Ele para, olha e fala, não. E Vira vai as costas e embora. vai embora, assim. Ele só precisava ver por ele mesmo, assim, sabe? E é triste, cara, porque a polícia interrogou esse cara. Ele tinha todas as provas que era ele. E os policiais não eram permitidos de prender ele. E todas as provas eram assim como que é? Circunstanciais, Circunstanciais. sabe? E ele era a pessoa com mais envolvimento no caso e o cara morreu e ninguém sabe quem é até hoje. Mas é isso, galera. A nossa opinião é que essas produções true crimes que deveriam ser grandes aliadas Sim, na questão de manter o caso vivo, de garantir que a justiça seja feita, não deixa eu esquecer. de não deixar esquecer, de, sabe, honrar a memória das vítimas e parará piriri. Eles acabaram se tornando um inimigo, na real, sabe? Eles fazem um desserviço pros casos na maioria das vezes. Então, a minha dica que eu tenho pra vocês é: se vocês gostam de consumir true crime, consumam, não tem problema nenhum. Vocês fazem o que vocês quiserem da vida de vocês. Eu não tô dizendo pra dizer que isso não deveria existir ou que a gente não deveria consumir. Mas consumam conscientemente de que eram pessoas de verdades e que essas pessoas de fato morreram. E elas de fato morreram de formas muito agressivas, de formas, sim, muito dolorosas. E que a gente transformar esses seres, que eu não vou chamar de humanos, esses seres que fizeram esses crimes, transformar eles em figuras pop ou em personagenzinhos, isso é muito problemático e isso agride muito, muito as vítimas, Sim. muito a memória delas. Então, cara, se você tá pensando pro Halloween fantasiado de Dahmer, não vá. Se você é um jovenzinho adolescente que adora falar que, ai, como eu sou um psicopatinha, como eu me compadeço do Joker, ai, como eu sou parecido, Como eu sou como é bom, eu sou bem, americano. como eu sou bem representado. Para. Não é legal. É feio. Na verdade, te torna um ser humano horrível. E você não pode esquecer que eram pessoas, você não pode deixar de ter empatia. Se você deixar de ter empatia, você merece o mesmo destino que esses assassinos tiveram. E, cara, eu vou te contar que, na minha opinião, o destino não é a prisão. Eu acho que é importante, sim, que tenham essas produções, tipo Todo Dia, Mesma Noite, como o documentário da Daniela Pérez, para que esses casos não sejam esquecidos. Porque, sinceramente, ninguém lembrava do caso da Daniela Pérez. Ninguém. Não era um assunto tocado, sabe? E o karma veio, né, pro Guilherme. É engraçado, isso é engraçado. Isso é engraçado. Né? E também o caso da Botkiss que foi revivido. Mas, de novo, cara, se tu quer tratar de um caso e transformar o seu assassino num ícone, que bosta, hein? Que bom que você tá fazendo isso. É triste porque se tem uma pessoa que já é meio inclinada pra isso e ela vê uma série sobre um cara assim, E ela vê a internet vangloriando. isso sim é um estímulo pra pessoa ser mal. Isso é um estímulo pra ela falar que tá tudo bem. Ela ser. É. Ela fazer. Entendeu? Então. Não sejam esse tipo de pessoa. Eu acho que não falar sobre o assunto é meio problemático. É muito problemático. A gente tem que sim que falar. Mas a gente tem que falar com consciência. Sim. Com empatia. Então, se você acha que o Dahmer foi uma boa série, com a narrativa boa, Você tá fora do nosso círculo de amigos. sim, você tem probleminha. Mas dê uma chance pra esses documentários, essas séries que contam a história dos casos procurando justiça pelas vítimas, sabe? Porque, de novo, o Botkiss 10 anos e ninguém foi preso. Ninguém foi preso. E o que é um absurdo. Não só o Botkiss. Tem outros casos que se assemelham que ninguém foi preso. No Brasil mesmo, a gente tem Brumadinhos, como um exemplo. Então, busquem ver esses casos e
busquem olhar pra true crimes não com a visão do... eu quero ver como é que era esse assassino. Ou como ele matou as pessoas. Ou como ele matou as pessoas, mas sim com a visão de... por que isso acontece e o que talvez eu possa fazer pra evitar que pessoas passem por isso. Ou que você não passe por isso, né? Que você fique atento aos sinais. Ou como você pode ajudar pra que a justiça sempre seja feita, entende? Encontrar os erros e talvez encontrar os padrões pra que você consiga visualizá-los caso você esteja com uma pessoa próxima a você que seja assim. E como no caso da sequestrada luz do dia e a vizinha, a família ao lado e outros que lidam com crianças, principalmente quando lidam com crianças, você consiga, se você tem crianças à sua volta, você consiga visualizar quem é um perigo para elas. E incentive as crianças a falarem. Incentivem as crianças a falarem e sejam um porto seguro para essas pessoas, para que elas possam se sentir bem em falar para vocês o que elas viram, o que elas ouviram, o que foi feito com elas. E uma coisa muito importante. Não é roupa que transforma a mulher num alvo. Sabe? Nunca é culpa da vítima o que ela sofre. Entende? Então, infelizmente isso é uma coisa que acontece muito hoje em dia. Por exemplo, se uma prostituta ela é assassinada, as pessoas não dão bola porque... Inclusive tem um caso de um cara que ele pegava prostitutas na rua, ele levava pra dentro de casa e assassinava elas. E realmente, por elas sendo prostitutas, a polícia... cagou pra isso. Então não é o que você faz, não é onde você tá, não é com quem você anda, não é a roupa que você veste, não é como você se porta. É que essas pessoas são um puro mal. E a gente tende a esquecer disso quando a gente vê isso em uma produção cinematográfica. Então tentem se lembrar sempre que aqueles casos são efetivamente reais. E que muitos desses assassinos estão presos. E eles estão só presos. E não importa a infância que essas pessoas tiveram, vivência, nada justifica. Não tem como acabar esse podcast num bom astral. Porque é um assunto delicado, é um assunto sério. E é triste como as produções que deveriam buscar a justiça, na verdade, só glorificam essas pessoas. Exatamente. Só fazem com que outras pessoas que têm as mesmas necessidades, os mesmos ímpetos, se sintam à vontade e confortáveis para ser quem elas são, sendo que a gente nunca deveria deixar elas confortáveis nessa vida. Na verdade, eu acho que a gente deveria deixar a vida delas quanto mais desconfortáveis o possível, melhor. Até porque tem sim gente que olha para um Coringa da vida, um Demônio da vida e fala: nossa, esse filme me representou muito bem. Sabe, aí são realmente pessoas más. São ruins. E não adolescentezinho que quer ser... o diferentão. Eu sou o Coringa aqui na tela, joke, Mary. Cara, não. Eu quero que você se foda se você é assim. Não, de verdade, eu quero que você se foda mesmo. Eu espero profundamente que o karma um dia volte e que ele bata na sua bunda com tanta força. É tipo assim, eu acho que eu até entendo as pessoas se fantasiarem de Coringa. Porque ele sim é um ícone da cultura pop. Sempre foi uma fantasia o Coringa. Sim, ele é um personagem, mas ele é um personagem da cultura pop. Entendeu? É diferente da gente pegar uma pessoa que foi real, que matou gente mesmo. De verdade. De verdade. Sabe? Que comeu gente mesmo. De verdade. Entende? Que abriu a cabeça de alguém e botou água quente lá dentro. De verdade. E a gente transformar essas pessoas em figuras da cultura pop, em personagens que a gente se fantasia e acha divertido sair pela rua, cara. A gente tem tantos personagens pra fazer isso. A gente tem aí o cara da Serra Elétrica, a gente tem o Pânico, a gente tem o Coringa, a gente tem o Fred Krueger. Gente, vocês não precisam buscar alguém que existiu de verdade, tá? Tem outros aí que não existiram, que são ficção. Até porque, por que se fantasiar de um assassino? Tá, no Halloween até faz sentido. Mas, pô, tem tanta coisa mais legal. No Halloween você se fantasia do cara do Halloween, tá ligado? É. Mas sabe, tipo... Ou Pânico. Pânico é legal, eu gosto do Ghostface. Assassinos não são personagens. Não, assassinos não são personagens. Assassinos são pessoas reais que mataram pessoas reais e que merecem arder no fogo do inferno.
É isso. É isso, gente. Esse foi o podcast mais sério. E Vão ter outros. vão ter outros. Afinal, a gente vai falar de tudo. A gente é polêmico. Somos uma situação crítica. Olha só. A gente é o Situação Crítica e esse foi mais um episódio. Não se esqueçam de se inscrever no canal se você está no YouTube, de nos seguir no Spotify se você está no Spotify, de curtir, comentar, compartilhar, nos dar a sua opinião, nos seguir nas nossas redes sociais, que é muitíssimo importante. Principalmente no Instagram, que tem conteúdo diariamente ao meio-dia. Todo dia. Sempre. Sempre. A gente não falha um dia. Não. Só quando a internet não funciona. Nem assim, porque eu dou o meu jeito. Esse aí, gente. Esse podcast tem que ter um tom mais sério mesmo. Mas fiquem atentos a todos os sinais. E é isso aí. Se cuidem. É isso aí. Se cuidem. Até a próxima. E a gente se vê semana que vem. Tchau. Tchau.